E aí galera, mais uma semana aparecendo por aqui para conversar com vocês sobre mais algum assunto, né? Vocês que estão encerrando esse processo do ensino fundamental, próximo ano todo mundo no ensino médio. E hoje o assunto ele é bem longo e ele traz muitos nomes e muitos detalhes. Por isso que nós vamos fazer leitura de boa parte desse capítulo, que é o capítulo Descolonização Afroasiática, ou seja, ele vai unir as histórias de alguns países africanos e alguns países asiáticos que conseguiram expulsar seus colonizadores europeus. Nós vamos ver aqui as fortes presenças de ingleses, holandeses, franceses, entre outros países, em territórios que hoje em dia nós conhecemos como países africanos e países asiáticos. Ao longo dessas aulas vamos falar de algumas personalidades muito importantes, grandes líderes nacionais, como principalmente o Mahatma Gandhi para a Índia e o Nelson Mandela para a África do Sul. Nas próximas aulas vamos trabalhar com alguns filmes sobre essas duas personalidades, mas hoje vamos dar uma lida nesse capítulo que começa na página 225. E ele está inserido sempre nesse contexto de Guerra Fria, que foi o último assunto que nós estudamos na aula anterior. Lembrem que a Guerra Fria foi um processo que durou muitos anos, de 1945 a 1991. Então, todos os eventos que acontecerem no mundo durante esse período têm influência da Guerra Fria, tá? Então, vamos lá, abram o livro de vocês na página 225. Conferência de Bandung, o que foi? A Segunda Guerra Mundial foi importante para o surgimento de movimentos emancipatórios, ou seja, de independência, nos continentes africanos e asiáticos. Diante do perigo do surgimento de novos conflitos armados, como a Coreia do Norte, que a gente estudou na aula anterior, as nações pertencentes aos chamados Terceiro Mundo começaram a se organizar para formar um grupo independente do antagonismo entre Estados Unidos e União Soviética. Então foi formado um grupo chamado Terceiro Mundo. Esse grupo ele se comprometia em nem se aliar aos Estados Unidos, nem se aliar à União Soviética. Como o planeta estava dividido em dois mundos, o mundo capitalista e o mundo socialista, liderado por Estados Unidos e União Soviética, eles se comprometeram em não se filiar a nenhum deles, como se criassem um terceiro mundo, e o interesse desses países era o quê? Independência, emancipação, liberdade. Tá? A concretização desse projeto aconteceu em abril de 1955, na Conferência de Bandung, na Indonésia. Essa conferência foi reunida pelos chefes políticos de Índia, Paquistão, Sri Lanka e contou com a presença de representantes de 30 países oriundos da África e da Ásia. Um dos pontos centrais da conferência foi o surgimento de política de não alinhamento, a partir do qual os países de terceiro mundo se esforçariam para manter-se distantes das influências das duas grandes potências mundiais, ou seja, a União Soviética e Estados Unidos. E o outro ponto importante foi a organização de diretrizes para o combate ao colonialismo. Então a ideia era não se aliar, não entrar no jogo da Guerra Fria, mas isso era praticamente impossível, e combater o colonialismo, que era uma coisa que eles já haviam sido explorado por muitos anos. E aí na página 225 tem um quadro que vai dizer quais foram os princípios estabelecidos pela Conferência de Bandung, seguindo principalmente algumas diretrizes da ONU, a Organização das Nações Unidas, que foram criadas depois da Segunda Guerra Mundial. Aí depois vocês vão dar uma lida aqui nesses pontos, que foram os principais pontos estabelecidos nessa conferência. Tá? Passando a página, indo para 226, vamos falar agora sobre alguns casos em específico. A independência da Índia. A partir de meados do século XVI, ou seja, as grandes navegações ainda, os europeus começaram a se infiltrar no território indiano, instalando feitorias no litoral. Lembra que quando a gente estava estudando expansões marítimas, a ideia era descobrir um caminho para chegar até as Índias? Pois é, esse contexto aqui.
No início do século XVII, o governo britânico, ou seja, da Inglaterra, decidiu dominar o comércio indiano através de sua Companhia das Índias Orientais. Então, desde então, as Índias se transformou em uma colônia da Inglaterra. Durante o século XIX, essa política acabou gerando revoltas, como a Guerra dos Cipaios, que foi duramente suprimida pela Inglaterra. Com o passar do tempo, a dominação britânica se tornou insuportável para os indianos e começaram a surgir rebeliões, com o objetivo de enfraquecer os laços coloniais. Foi durante esse período que surge o Partido do Congresso, em 1885, que, sob a liderança de Jawaharlal Nehru, se esforça na luta pela emancipação. O papel de grande líder do processo de emancipação da Índia pode ser dado a Mahatma Gandhi. Então, mesmo ele não sendo o líder político de congresso e tal, ele foi o líder popular, né, que fez com que mobilizasse grande parte da população contra o colonialismo da Inglaterra. Após o término da Primeira Guerra Mundial, o Partido do Congresso Indiano recomeça a luta pela libertação pacífica do país. A essa altura, Mahatma Gandhi incentivava a população civil a não pagarem os impostos cobrados pelo governo britânico e a não comprarem produtos industrializados ingleses, botando em prática a desobediência civil. Então, a desobediência civil foi uma estratégia utilizada por Mahatma Gandhi, fazer com que os indianos não cumprissem as ordens estabelecidas pela Inglaterra. Contudo, uma grande greve contra o aumento dos impostos causou enorme confusão, terminando com a prisão de Gandhi em 1922. Após ser solto em 24, Gandhi permanece fora da política por alguns anos, até que em 12 de março de 1930 organiza uma rebelião pacífica conhecida como a Marcha do Sal, onde ele vai marchar 400 quilômetros com seus adeptos, tentando pressionar a Inglaterra a tirar as suas tropas da Índia. Em 1933, Gandhi fez uma greve de fome que durou 21 dias. Seu objetivo era pressionar a Inglaterra pela independência, além de mover a opinião pública e a imprensa a favor de sua causa, sendo novamente preso em 1942. Então aqui a gente vê que Mahatma Gandhi não era um líder de um protesto de guerra, de confusão, né, de armamento, não. Ele pregava desobediência civil, fazia jejum, fazia passeatas e era constantemente preso. Todavia, apesar de todos os esforços, apenas em 1947 a Inglaterra reconheceu a independência indiana, outorgando-lhes autonomia política definitiva, ou seja, só em 1947. E aí tem independência da Argélia. A Argélia, que foi uma colonização, por um tempo pertenceu à Espanha, mas grande parte de sua colonização foi sobre ordens dos franceses. Por muitos tempos, os franceses controlavam a política argelina. Eles, inclusive, tentavam convencer a população local a apoiar os franceses, mas isso, na maioria das vezes, não gerou muito sucesso. Depois, surgiu um grupo chamado Frente de Libertação Nacional, FLN. No fim das contas, aconteceu um conflito entre franceses contra a FLN, onde, inclusive, participaram vários grupos, vamos dizer assim, de ataques terroristas mesmo, que atacaram regiões francesas e mataram muitos civis. Né? Em 1962, só, o governo francês assinou o Tratado de Evian com a FLN, firmando um armistício, né? Um acordo. A partir de então, a guerra chega ao fim e a França reconhece a independência da Argélia, agora transformada em República Popular Democrática da Argélia, sob a liderança do ex-líder da FLN, Ahmed Ben Bella. Tá? Vocês vão ter que ler toda essa parte sobre a independência da Argélia para entender os outros detalhes. E aí na página 229 tem a independência da Angola e de Moçambique, que eram colônias que pertenciam a Portugal. Portugal, naquela época, vivia um regime autoritário. Nós falamos sobre Hitler, Mussolini, Francisco Franco, né? E aí tinha o Salazar também em Portugal, que aí aproveitou-se desse período de colonização de Angola, Moçambique, entre outros países
do continente africano e continuaram esse período de colonização. Mesmo com o Salazar morto, a colonização nesses países continuou e sempre gerando muitos conflitos, né? Em 1956 foi fundado o Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, reunindo militantes nacionalistas e socialistas. Em Angola, no mesmo ano, foi criado o Movimento Popular pela Libertação de Angola e logo em seguida foi fundado em Moçambique a Frente de Libertação de Moçambique. No final das contas, isso vai ser resolvido quando o próprio exército português vai se voltar contra o autoritarismo, né, que era ainda do tempo do Salazar. Em abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, formado por oficiais do exército português, organizaram a chamada Revolução dos Cravos, no dia 25, que pôs fim ao regime fascista, que havia continuado mesmo após a morte de Antônio Salazar. Após a Revolução dos Cravos, foi instaurado um novo governo que decidiu negociar o fim da guerra entre Portugal e suas guerrilhas coloniais. De setembro de 74 a novembro de 75, foi reconhecida a independência de Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. E ainda vai ter nesse capítulo a independência do Egito, né? E também a independência, o caso do sul-africano, da África do Sul, que vai falar sobre a apartheid, a diferença da população negra com a população branca. E aí surge a figura do Nelson Mandela, que inclusive depois de ter sido preso, depois de vários movimentos, acabou inclusive sendo eleito presidente da África do Sul. Mas para todos esses detalhes sobre Índia, Argélia, Angola, Moçambique, Egito e África do Sul, eu vou querer que vocês leiam esse capítulo, senão essa aula ela vai acabar ficando muito extensa. Vamos voltar a falar sobre esse assunto na semana que vem, já que nós vamos trabalhar com alguns filmes, principalmente falando sobre o Mandela e sobre o Mahatma Gandhi, tá? Mais tarde teremos aquele nosso encontro virtual, como já é de costume. Então, pessoas, vamos ficar por aqui. Depois vamos dar continuidade novamente a esse assunto, beleza? Valeu!